Olá a todos, muito boa tarde. Aqui é Fausto Carvalho, médico, pediatra, escritor, autor de Paz Sem Sacrifício. Quero dar as boas-vindas a você que está nos vendo, ou no Instagram, ou no Facebook, nessa live, nesse momento ao vivo. Nós nos propusemos, há 23 dias atrás, de fazermos 42 episódios falando sobre esperança. Hoje é dia 17 de junho, hoje está completando um mês que eu fiz uma fratura, que tive uma fratura relativamente grave aqui no meu braço esquerdo. Graças a Deus estou me recuperando bem, ainda vai um tempinho para voltar a trabalhar, mas nesse tempo de pandemia, de quarentena, de angústia, de dificuldade, fui desafiado pela Juliana, minha esposa, de fazer alguma coisa. Nós estamos fazendo esses vídeos de em torno de 10 minutos todos os dias, trazendo uma palavra de esperança. Dá um oi pro pessoal que está chegando aí, a Silene, que está chegando no Facebook, a Ivone, tudo bem, irmã Ivone? Ali no Instagram, a Aline, a Vandenilza, o pessoal chegando. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos falando no livro de Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia. Boa tarde, Juvenil. Deus abençoe. Tudo bem? Você, os meninos, a Fabiana. Nós estamos falando do livro de Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia, se não o mais antigo. Há autores que acreditam, pesquisadores que acreditam que o livro de Jó tenha sido escrito ao mesmo tempo que o livro do Gênesis, é muito antigo. Um abraço ao Bruno Ágio, amigo. Edson Sen, nosso amigo, cirurgião pediatra, seja bem-vindo. E nós estamos trazendo uma palavra de esperança, lendo um texto da Bíblia bem curtinho, mas pensando um pouco no que a Bíblia pode trazer de esperança nessa quarentena para nós. E nós estamos no capítulo 23, a ideia é nós fazermos todos os 42 capítulos, aproveitando esse tempo meu de molho. Valderez, boa tarde. Cristiane, boa tarde. Pessoal que está chegando, boa tarde. E estamos meditando sobre isso. Nós estamos no capítulo 23 de Jó e eu quero destacar o verso de número 12 hoje para a gente pensar um pouquinho. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Uma preocupação evidente de muita gente com a pandemia é justamente o pão de cada dia. É a questão de nós perdermos o emprego, ou de termos uma redução de salário, ou de termos a perda de uma gratificação, de uma cesta básica, de um apoio. Quantas pessoas estão muito aflitas e a gente sabe que há muitos necessitados e nós estamos vivendo um momento que, mais do que nunca, é necessário que sejamos gentis, que tenhamos um coração amoroso, um coração disposto a dedicar, a entregar. Como diz no livro do Eclesiastes na Bíblia, lançar o pão sobre as águas, repartir o seu pão com 7 ou com 8, é o desafio nosso, momentâneo. Muitas pessoas estão muito aflitas. Mas eu queria falar de uma nutrição diferente. Falar um pouco da nutrição do espírito, da nutrição da alma. Nós estamos nesse desafio justamente fazendo isso. Trabalhando um pouco na nossa alma, no nosso espírito, aquilo que nós precisamos. Porque é claro que todos nós precisamos de pão, todos nós precisamos de alimento, todos nós precisamos de água, nós precisamos de coisas que nos deem sustentação para o nosso corpo. O ser humano não consegue ficar mais do que 3, 4 dias sem água, ele não consegue ficar mais do que algumas semanas sem comida, ele vai definhando até que ele morre. Mas eu gostaria de convidar você também a pensar sobre a nutrição da sua alma. Como é que você tem nutrido as suas emoções? Porque, afinal de contas, as nossas emoções, o nosso espírito e o nosso corpo, eles estão todos interligados. Olá, Univaldo, irmã Juraci, paz, seja bem-vinda. Nós somos um só. A gente divide em corpo, alma, espírito, alguns dividem só corpo, espírito com a alma, enfim. Mas, independente de como você creia, é necessário que a gente tenha pensamentos sobre como a gente deve se nutrir. A gente às vezes gasta muito tempo
calejando as mãos e trabalhando e batalhando para ter comida, e não que isso seja válido, né? Desde que o homem pecou lá e Deus deu essa sentença, né, que o trabalho ia ser árduo, ele é árduo, e é importante que você se dedique a trabalhar e ter sustento na sua casa. Mas eu gostaria de perguntar a você como é que você tem nutrido as suas emoções, como é que você tem nutrido o seu espírito e a sua alma. Porque se a gente for pegar uma situação dessa, em que está todo mundo indefinido sobre o futuro, a questão da coronavírus explodindo o número de casos, explodindo o número de afetados, né? Nós logo vamos chegar a 1 milhão de pessoas afetadas, né? Nós estamos caminhando passos galopantes a chegarmos a 50 mil mortos. Tudo isso vai dando tristeza, vai apertando o coração, vai dando angústia, a gente vai ficando o coração difícil, amargurado, e a insegurança do futuro, e o mundo inteiro em recessão. Isso nos tira a paz. Mas é importante que para a gente ter esperança, a gente se alimente e encha o nosso coração com a palavra de Deus. Dá um oi para o Ricardo. Pastor Valdir, seja bem-vindo. É necessário que nós trabalhemos a nutrição da nossa alma, né? E nesse texto, né, Jó fala: eu dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. E eu gostaria de desafiar você a isso, a fazer uma leitura diária da Bíblia, né? Nós temos tantas histórias, né? Foi tão difícil esse livro chegar até nós. E quantos de nós lemos ele todo dia, né? Se a gente pensar na nossa alimentação diária, para o nosso dia a dia, é necessário que a gente tenha no mínimo uma refeição por dia, no mínimo. A gente vê situações, por exemplo, países, pessoas que passam fome, que têm uma refeição ao dia, mas para se manter vivo, né? 2 refeições seriam ótimo, né? Dizem os nutricionistas que nós precisamos pelo menos 3, 4. Davi, seja bem-vindo. Davi, querido, lá de Osasco, um abraço. Enfim, é necessário que a gente se nutra, é necessário que a gente coma, né? O ideal é que a gente tenha o café da manhã, um lanche entre o café da manhã e o almoço, depois um outro lanche, o jantar, e ainda alguns defendem a ceia. Tudo bem que agora nós estamos na época do jejum intermitente, que também faz bem para a saúde, né? Pegar um dia ou outro, dar um tempo sem comer, isso faz bem para purificar o corpo, né? Mas é necessário que a gente se alimente. E às vezes a gente quer estar bem, quer ter esperança, quer ter uma vida animada, uma vida cheia de Deus, sem se alimentar da palavra de Deus. E eu gostaria de fazer pequenos desafios para você. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia todo dia, que você aprenda. Comece. Leia um versículo que seja. Está começando a ler um, gostou, está pegando jeito? Leia 2. Se está lendo 2, leia 3, né? Já tem algumas pessoas que fazem alguns testes diferentes, né? Se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, né? Vamos colocar aí 3 refeições, almoço, né? Café, almoço e jantar, né? De manhã, de tarde, de noite. 3 capítulos apenas. E no final de semana e no feriado você lê 4 capítulos, em quase um ano, um pouco menos de um ano, você consegue ler a Bíblia toda. Você fala, mas eu tenho dificuldade, é uma linguagem muito antiga. Tem literatura nova, né? Existem versões mais tranquilas. Essa que eu estou lendo é a nova versão internacional. Tem a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma linguagem muito fácil de ler. Tem a Bíblia a Mensagem, que ela é como um relato da Bíblia, mas é muito fiel, é muito legal. Os amigos católicos, né? A Bíblia Pastoral, a tradução ecumênica. Tem várias versões muito tranquilas para você ler. É necessário que a gente crie esse hábito de ler pequenas passagens da Bíblia, ou grandes, e começando a ler e aprendendo. Olá, Clarice, a Rosângela também, que está chegando. O Rodrigo Hoffman. Também o pessoal ali no Instagram, deixa eu ver quem está aqui com a gente. Moacir, seja bem-vindo. Enfim, vocês possam ler a Bíblia, né? Leia a Bíblia. Se você tem dificuldade, comece pelos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João vão contar a história de Jesus. Veja as diferenças, as pequenas nuances, o jeito que um olhou, que o outro olhou, que o outro interpretou. Mas veja a riqueza de detalhes da vida de Jesus. Se você quer um estudo para a vida prática, leia Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 capítulos, ou seja, um capítulo para cada dia. Se você ler todo dia o capítulo referente àquele dia, durante alguns meses,
você vai adquirindo conhecimento para a sua vida prática, né? O livro dos Salmos, são 150 salmos, você pode estar lendo com tranquilidade, falando sobre vendo o que o salmista tinha no coração, vendo o que o salmista passava, as angústias, as aflições, os medos, e a gente percebe que daí não só nós sofremos, muita gente sofre, muita gente na história da humanidade sofreu, e mesmo assim encontraram esperança em Deus. Então, nesse momento de pandemia, de dificuldade, de coronavírus, de nova onda do vírus chegando, né? O desafio nosso é justamente isso, de nós encontrarmos coragem, encontrarmos motivo para seguir, encontrarmos esperança. E essa esperança está na palavra de Deus. Que você tenha esse hábito, convido você a fazer isso. Hoje, 23º dia, lembrando que vamos até o dia 42, né? Então temos mais alguns dias aí, e no final do mês, o sorteio dos 2 exemplares do livro Pai Sem Sacrifício. Até amanhã às 13h30, se Deus assim nos permitir. Que Deus te abençoe e boa leitura. Até mais.